último episódio do nosso documentário Americando. No vídeo de hoje falaremos um pouquinho sobre a América do Sul, uma região muito usada, muito sofrida nas mãos europeias, mas também uma região muito rica em cultura e biodiversidade. Olá, eu vou falar um pouco sobre os povos, os países e as culturas que fazem parte da América do Sul. Uma das civilizações mais importantes que habitou a América do Sul foi a civilização Inca. Esses foram uma importante civilização pré-colombiana que desenvolveu um vasto império na região andina, se estendendo por territórios que atualmente correspondem parte da Colômbia, o norte da Argentina e o Chile. Assim como os maias e os astecas, essa civilização foi muito avançada para o seu tempo, possuindo, por exemplo, um enorme sistema de estradas. A região habitada pelos Incas era conhecida por grupos humanos há aproximadamente 4.500 a.C., tendo recebido até mesmo os Chavin, em torno do ano 900 a 200 a.C. Estima-se que o Império Inca veio a ser iniciado por volta do ano 1000, com o reinado de Sapa Inca, nome do dado imperador Pachacuti, o primeiro imperador. E durante seu reinado, deram início à expansão territorial. As terras incas se estendiam por mais de 4.000 quilômetros. Os povos conquistados eram obrigados a pagar impostos e as regiões anexadas por meio de estradas. Do ponto de vista político, os incas eram um império teocrata. Sendo assim, um representante era visto como uma figura icônica. Para tal povo, o imperador era visto como descendente do Sol e, por isso, possuía poderes irrestritos, interferindo até mesmo na vida da população. Uma certa forma de absolutismo pode caracterizar tal regime. A economia era basicamente agrícola, uma alimentação baseada em milho e batata. A exportação ainda não era nada menos imaginável. Sendo assim, a produção era para seu próprio consumo. Suas técnicas eram muito refinadas, sendo utilizadas o terraceamento, essa que foi uma própria invenção inca. Para compreender melhor essa técnica, procure imaginar a seguinte situação. Em uma rampa, de qual forma a água irá descer com mais velocidade? Em uma rampa em forma lisa ou em uma em forma de escada? Da primeira, é óbvio. Da mesma forma ocorre no terraceamento, que procura diminuir a velocidade e a força das águas pluviais a fim de conter as erosões hídricas. A queda dos Incas veio através da colonização espanhola, onde Francisco Pizarro, em 1535, derrotou o Grande Império. O famoso Império Inca durou um pouco mais de 100 anos. É interessante ressaltar que a arquitetura dos Incas era algo invejado. Como já mencionado, eles possuíam estradas para ligação de territórios, e alguns estudos apontam até mais de 40.000 quilômetros de estradas. É muita coisa. Sem dúvidas, a cidade mais conhecida é Machu Picchu, e essa faz parte das 7 maravilhas do mundo moderno. Machu Picchu não é a capital do Império Inca, tá? A capital era Cusco. Só para deixar claro. Anteriormente à ascensão do Império Inca, alguns povos destacavam-se nas terras da América do Sul, sendo eles os Chichas, uma civilização indígena concentrada na atual Colômbia, que eram organizados em uma confederação de clãs, com uma rede de comércio entre eles. A agricultura era um destaque para esse povo. E também tinham os Chavin, localizavam-se no atual Peru. Eles eram teocráticos e mais fechados, em relação a políticas externas e comunicação com outros povos. Esse povo era especialista em agricultura, pecuária, fabricação têxtil, arquitetura, escultura, pintura e outras artes. Junto a esses, como principais grupos sedentários, haviam os Quichuas, na região dos Andes, e também os Aimarás. Anteriormente, houve povos organizados em cidades como os Karaossuto, a cultura de Valdívia, os Mochis, o Império Xingu e os Chachapoya. E por último, haviam também povos importantes que não chegaram a se tornar civilizações. Por exemplo, os Tupis, os Guaranis, os Gés, os Aruaques e também os Caribes. Não é novidade que a América passou a ser conhecida internacionalmente no período das grandes navegações, quando Cristóvão Colombo a descobriu. Na América do Sul, a presença europeia se perpetuou por muito tempo.
A relação sul-americana com os outros países era basicamente comercial. Uma terra recém-descoberta que detinha uma enorme quantidade de riquezas. Posteriormente, o famoso Tratado de Tordesilhas se estabeleceu, dividindo o território entre os dois reinos ibéricos. Na América do Sul, a colonização concentrou-se nas áreas litorâneas, ocidental pacífica para Castela e oriental atlântica para Portugal. Assim, enquanto os espanhóis investiam no Prata, no Caribe e nos Andes, os portugueses se instalaram principalmente no litoral atlântico. Eles praticavam a exploração do pau-brasil e, posteriormente, a plantação de cana-de-açúcar. Por 300 anos, o território da América, que era dominado pelos espanhóis, foi governado por vice-reis, esses que representavam a autoridade da coroa espanhola. O Império da Colônia Lusitana foi dividido em capitanias, sendo governada por poderosos membros da aristocracia portuguesa, a quem o rei de Portugal havia concedido essas enormes participações. O comércio era rigidamente controlado para o benefício das metrópoles, e os impostos eram pesados. Países como Inglaterra, França e Holanda passaram a invejar os ganhos espanhóis, já que o seu orçamento estava cada vez maior. Sendo assim, a partir do século XVII, a Espanha passa a perder um pouco do seu poder. Essas nações começaram a invadir o território, se instalando em algumas ilhas ao redor, conseguindo ainda obter algumas das riquezas espanholas. Seções das Guianas e entre a Venezuela e o Brasil também foram conquistados. No início do século XIX, uma nova era havia se iniciado na América do Sul. Uma era onde os brancos colonialistas tinham se tornado cada vez mais ressentidos do domínio espanhol durante o longo período colonial. E os crioulos estavam cada vez mais ressentidos desse domínio espanhol. É importante lembrar que o termo crioulo ou crioulos ele tem diversos significados. E nesse caso, ele está sendo utilizado para definir os filhos dos espanhóis que eram nascidos em território hispano-americanos. Sendo assim, eles não tinham os mesmos direitos que os chapetones, que eram os crioulos criados na Espanha. Tendo isso explicado, podemos seguir em frente. Com os crioulos revoltados perante o abuso espanhol, a revolução estava no ar, na França e nas colônias britânicas da América do Norte. A população já havia proclamado o direito de governar a si mesma. Tais revoluções instigaram ainda mais a vontade sul-americana. Os movimentos revolucionários da América do Sul se iniciaram em 1810, porém não obtiveram muito sucesso. Mas o sonho de ser livre ainda não tinha acabado. Então, em 1817, sob o comando do general Simón Bolívar, no norte, e o general José de San Martín do sul, a revolução começou a andar em passos largos. Uma série de guerras finalmente ganhou às colônias a sua independência da Espanha. Então, um período de 1810, onde pequenos passos foram dados, em 1824, praticamente todo o território sul-americano estava livre das regras europeias. A principal exceção era as Guianas, onde a Espanha perdeu para a Inglaterra, França e Holanda no século XVII. Mesmo após todas as independências, os conflitos não se esgotaram. Os países começaram a ter batalhas internas. Isso ocorreu pela vontade do estabelecimento do poder, já que no período da independência não existia apenas um lado político. Um exemplo disso é a Guerra do Paraguai, onde o mesmo estava tentando estabelecer um novo tipo de poder, que neste caso era a saída para o mar. Mas isso não aconteceu, já que uma coalizão anti-hegemônica ocorreu entre Argentina, Brasil e Uruguai. A América do Sul é bastante extensa e compreende uma subdivisão no continente americano, sendo composta por Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela e Guiana Francesa. A economia desses países está baseada na produção agrícola, mas conta com outras atividades, como extração de petróleo, mineração, pecuária, entre outras. A grande quantidade de riquezas naturais de valor comercial nos países sul-americanos permite a exploração de seus potenciais econômicos. O petróleo é encontrado e extraído no Brasil, Equador e principalmente na Venezuela. Em relação à mineração, pode-se destacar os ativos de prata, cobre, estanho, manguês, ferro, zinco, chumbo, entre outros. O setor industrial é mais desenvolvido na Argentina, Brasil e no Chile, sendo destacados os segmentos de metalurgia, refino de petróleo, alimentício, automobilístico, eletroeletrônico e químico. O Brasil, sendo o maior país do território, concentra 60% das atividades industriais da América do Sul.
Durante os anos de 1930, a economia da América do Sul sofreu processos de crescimento e diversificação de diversos setores. A produção agrícola e pecuarista ficou mais voltada para o mercado e consumo interno. Porém, a exportação não foi abandonada, tendo em vista sua importância para o equilíbrio da balança comercial da maioria dos países sul-americanos. As maiores produções agrícolas são aquelas destinadas à exportação, como trigo e soja, enquanto os produtos básicos, como hortaliças, milho e feijão, são mais voltados para o mercado interno. A criação de gado, voltada para a exportação de carne, é expressiva na Argentina, Chile e Colômbia. Já nas regiões mais tropicais, como o Brasil, Colômbia e Equador, os cultivos mais importantes são café, banana e cacau. Entre os países que tradicionalmente produzem açúcar para exportação, pode destacar Peru, Guiana e Suriname. Além do Brasil, utilizar o açúcar para a produção do biocombustível. O algodão também é um importante produto, sendo cultivado na costa do Peru e no noroeste e sul do Brasil. Um fator interessante é que a América do Sul tem metade de sua superfície coberta por florestas. Nesse sentido, a atuação de empresas madeireiras, porém mais voltadas ao mercado interno. Nos últimos anos vem havendo uma mudança. Muitas empresas transnacionais estão se instalando na Amazônia com o intuito de explorar e exportar madeiras nobres. As águas costeiras do Pacífico são importantes para a pesca comercial. A captura de anchova é grande, chegando a milhares de toneladas, além de atum, exportado pelo Peru, e crustáceo, encontrados no nordeste do Brasil e no Chile, também serem expressivos. O setor de processamento e industrialização de comidas é um dos mais importantes do setor secundário, motivo talvez pela grande quantidade de alimentos explorados e produzidos pelos países. No geral, as indústrias ficam mais perto de grandes cidades, serem encontradas refinarias de petróleo, siderúrgica, manufaturas e indústrias de bens de consumo. O comércio internacional ocorre em sua maioria com a Nigéria, Croácia e Taiwan. O petróleo e seus derivados possuem uma grande importância dentro desse comércio internacional, mas nos últimos anos vem se praticando uma política de autossuficiência, fazendo com que seu comércio diminua internacionalmente. Dentro do continente, o comércio foi estimulado e promovido a partir dos anos de 1960 por instituições regionais de integração. Entre as mais importantes, pode-se citar a Associação Latino-Americana de Integração, a ALAD, a Comunidade Andina e o Mercosul, que originalmente era composta por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, depois juntaram a Bolívia, Chile e a Venezuela. Assim como o resto da América, a região sul começou a se desenvolver mais após a colonização. Porém, esse desenvolvimento está muito mais ligado com a urbanização e as relações com o exterior, já que os povos habitantes da América do Sul possuíam técnicas muito refinadas, principalmente no setor da agricultura. Um ótimo exemplo é a civilização Inca. Porém, para os colonizadores, esses povos não importavam muito. Sendo assim, foram escravizados e exterminados. A economia da América do Sul é mais voltada para o setor primário, com foco tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Isso talvez seja explicado pela sua herança colonial de exploração e a abundância de riquezas naturais em seus apenas 17,8 milhões de quilômetros quadrados. E conta com uma grande diversidade expressada não apenas na cultura e na história, mas também na economia. É triste pensar que a história da América do Sul esteja vinculada com o sangue de inocentes e o abuso de terras. Porém, uma coisa é certa: o que a América do Sul possuía antes da colonização era única. A maior diversidade ambiental e povos muito avançados para sua época. Isso será lembrado para sempre e deve ser mostrado para as próximas gerações. Bom, espero que vocês tenham entendido. Estamos muito tristes por nosso documentário ter chegado ao fim, mas muito felizes com o resultado do nosso trabalho. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Qualquer dúvida, não esqueçam de deixar aqui nos comentários que nós iremos responder vocês. Não esqueçam de compartilhar o vídeo para mais pessoas assistirem e aprenderem sobre a história do continente americano. Deixem muito like e se inscrevam aqui no nosso canal. Um beijo e até a próxima. Tchau! Já que toda história que a gente conta pelo lado vencedor, eu vim de Pedro Álvares Cabral contar a história da América do Sul para vocês.
10 anos que eu sei isso. Nossa. Eu estou de body, mas eu não fechei meu body. Eu quase caí. Tal pacífica para costela. Costela. A maior diversidade. Será que esse ângulo tá bom? E sempre deveremos. Agora foi. Nossa. No século XVII, Ficamos aqui com o Jornal da Record. Errei. O petróleo internacional ocorre em sua maioria. Hã? Petróleo internacional. à vista! Nossa, que merda. Como já mencionado, eles Anda, passaram a invejar os ganhos. Ai, tô muito longe. Tô muito longe. E assim, eles não possuíam os mesmos direitos. Droga. De novo. A população já havia proclamado. Eu não sei falar essa palavra. Nossa, tem muito erro aqui nesse. A própria. Ai, que sono. Todas as. Eu não sei se eu tô gravar. Ah, eu errei bem na última. Pause. Paraguai é lugar Argentina. Argentina. A economia da. Mesmo após todas as independências, os golfinhos,